E aí galera massa, beleza? Meu nome é João Lopes, sou professor de História aqui do canal Oxe Humana. E aí, como é que vocês estão? Tenho certeza que vocês estão belíssimos hoje, muito mais do que os outros dias, e a beleza de vocês parece crescer assim, ó, exponencialmente. Os observando desta maneira parece uma verdadeira dízima periódica de tanta beleza, assim, belos, maravilhosos, perfeitos. E a aula de hoje é sobre transição da Antiguidade para a Idade Média. Normalmente as pessoas falam muito sobre a Antiguidade, falam muito sobre a Idade Média, falam muito sobre a Modernidade, falam muito sobre a Contemporaneidade, mas eu tenho certeza que na mente de muita gente existe esse vazio, existe esse vácuo, né? E as transições? O que aconteceu entre a Idade Antiga e a Idade Média, entre a Idade Média e a Idade Moderna, entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea? Na historiografia tradicional é escolhido alguns marcos transicionais. A queda do Império Romano marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos no século XV marca o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. E a Revolução Francesa marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Só que esses marcos eles são muito mais pedagógicos, servem para que a gente tenha mais facilidade para tratar da temporalidade, seja mais fácil para poder explicar, seja mais fácil para você entender. Só que a gente precisa levar em consideração que a divisão da história ela é feita do presente. É um vídeo que vai ser gravado aqui ainda no canal, Por que estudar história, o que é história, a diferença entre história e passado. Mas a gente precisa entender que história e passado são coisas diferentes. A história ela é feita do presente, ela é sobre o passado, tá? É uma ciência que estuda esse passado, a gente vai teorizar isso direitinho na nossa aula específica sobre isso, mas a gente precisa entender que a história ela é escrita do presente. Então os historiadores do presente olham para trás, tá? E dividem esses períodos, dividem a história, o processo histórico, de acordo com as suas concepções, de acordo com as suas ideologias, de acordo com as suas pretensões, intenções. Eles olham para o passado e dividem o processo histórico. Só que a gente tem que entender que aquela pessoa que vivia na antiguidade não diz, poxa, que antiguidade massa, é muito bom ser da antiguidade. Ou a galera da Idade Média diz, poxa, a Idade Média realmente é muito melhor do que a Idade Antiga. As pessoas elas não tinham consciência de que estavam vivendo naquela temporalidade, porque essa temporalidade ela vai ser construída, ou melhor, essa divisão temporal ela vai ser construída no presente. São os historiadores de hoje, olhando para o passado, que dividem o processo histórico. Imagine você fazer um livro sobre a sua própria vida. Você está com 60 anos de idade e decide escrever um livro sobre a sua vida. Então você olha para o seu passado, vai buscar na tua memória as coisas que para você foi mais importante e decide assim, não, eu vou dividir a minha vida entre o período que eu era jovem, até 30 anos, o período da minha maturidade até os 50 e o período mais próximo, vamos colocar assim um período de uma maturidade tardia, um período de maior maturidade, depois dos 50, ou seja, esses últimos 10 anos, já que você está escrevendo o livro aos 60 anos. Então é você dos seus 60 anos que olha para o seu passado e divide da maneira que você quer. Com os historiadores foram do mesmo jeito. Eles olham para o passado e dividem. Então a gente precisa entender que ao olhar para o passado, os historiadores perceberam que momentos tinham características semelhantes, então eles agruparam, tá? E ao agrupar aquele determinado período, eles dividiram de outros períodos. Então os historiadores eles foram agrupando as temporalidades a partir de características econômicas, políticas, sociais, culturais, enfim, uma infinitude de requisitos utilizados para poder agrupar esses fatos históricos em determinadas idades, beleza? Eu gostaria que você imaginasse agora uma paleta de cor. Tá? Você precisa levar em consideração que as cores elas têm uma tonalidade degradê na paleta de cor. Do vermelho para o amarelo você passa por um alaranjado, vamos dizer assim. A transição das idades elas vão acontecer mais ou menos assim. Você não vai dormir na Idade Antiga e acorda na Idade Média. Não é abrupto. Você não sai do vermelho e vai para o amarelo assim, ó, no tapa. A transição da Idade Antiga para a Idade Média, que é o objetivo da nossa aula, é uma transição lenta, é uma transição complexa, é uma transição que vai acontecendo aos poucos. Ou seja, é como se a Antiguidade fosse amarela.
e a Idade Média fosse vermelha. E a nossa aula de hoje trata sobre esse alaranjar, é esse processo de transição do amarelo para o vermelho, da antiguidade para a idade moderna. É esse degradê, o processo de desintegração do que a gente chama de antiguidade para o surgimento de algo novo. É esse meio que eu gostaria de tratar aqui com vocês. É esse momento que eu gostaria de tratar aqui com vocês. Roma vai entrar em decadência por diversos motivos, né? A crise romana tem diversos fatores. Uma paralisia na expansão romana devido ao início da Pax Romana. Você tem, por conta dessa paralisia, uma diminuição das guerras de conquista, de guerras de expansão, então você consequentemente para de ter escravos em Roma. Essa diminuição do número de escravos acaba causando uma crise de abastecimento de escravos, uma crise de mão de obra. Essa crise de mão de obra faz com que a produtividade ela diminua. Essa produtividade diminuindo acaba trazendo uma escassez de alimentos, o que aumenta os preços. E isso acaba gerando uma crise econômica muito séria dentro de Roma. Essa crise do sistema escravista é muito séria para Roma. E ela vai acontecer por conta dessa diminuição do número de guerras de conquista, de guerras de expansão. Para poder manter Roma, a máquina burocrática cresceu, você começa a ter um grande número de arrecadação de impostos, esses impostos acabam criando uma insatisfação na sociedade. Tá? Você tem um grande recolhimento de impostos nas mãos de muitas pessoas, o que gera corrupção, o que vai gerar uma crise moral, porque as pessoas já passam a não respeitar mais as instituições imperiais, nem o imperador, nem os oficiais do império. Isso gera uma instabilidade política, gerando brigas palacianas de importantes grupos políticos também. Roma também vai passar por uma anarquia militar. Então Roma ela vai se destruindo de dentro para fora. Se você quiser entender tudo sobre Roma, passando pela monarquia, república e império, assista ao vídeo do canal sobre essa temática. E essa fragilidade romana vai acabar sendo propícia às invasões estrangeiras, às invasões germânicas ou às invasões bárbaras. Lembrando que os romanos chamam todos aqueles que não são romanos de bárbaros. Tá? Godos, visigodos, ostrogordos, burgúndios, lombardos, hunos, vândalos, são povos que vão invadindo o Império Romano. E antes do Império Romano ruir, ele vai ser dividido em dois momentos, em duas partes. O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O do Ocidente com capital em Roma e o do Oriente com a capital em Constantinopla. Beleza? O do Oriente não nos interessa agora, ele vai se perpetuar durante toda a Idade Média. Beleza? Vai ser chamado de Império Bizantino, vai durar por quase mais 1000 anos. Só que o Império Romano do Ocidente não. O Império Romano do Ocidente cai e é aí que a Idade Antiga ela acaba. E a Idade Média começa. Então vamos entender esse processo. Como saímos de uma antiguidade, onde valorizava bastante a comercialização de produtos, onde o comércio era muito forte, as leis eram escritas, tá? O estilo de vida era mais urbano para uma sociedade europeia ocidental mais ligada à propriedade rural, economia de subsistência, pouco comércio, né, relações amonetárias, tá? Leis orais, que vai ser mais tarde o feudalismo. Como é que acontece essa transição? Beleza? Porque esse vídeo já está ficando longo demais, mas infelizmente eu não consigo falar pouco. Eu vou me empolgando, eu vou falando, e tu vai acompanhando aí, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal para ficar acompanhando, ativa as notificações para não perder nada, beleza? Quando o Império Romano estava no seu auge, ele tomava conta de boa parte do continente europeu, uma parte do Oriente Médio e uma parte da região do norte africano, tendo como sua piscina particular o mar Mediterrâneo. Aí é massa, tá? Só que quando ele acaba sendo dividido em dois, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, esquece o do Oriente de fato, tá? O do Ocidente vai estar centralizado em uma coroa, centralizado em um império, e o do Oriente em outra, beleza? Então, praticamente toda a Europa Ocidental era o Império Romano do Ocidente, vamos colocar assim. Só que a partir do momento em que os povos estrangeiros começam a invadir o Império Romano do Ocidente e conseguem furar esse bloqueio, cada regiãozinha dominada por um povo estrangeiro acaba se transformando em um reino deles. Então o que antes era o Império Romano do Ocidente se transforma em vários reinos bárbaros, causando um processo de fragmentação política dentro do continente europeu. Então o que antes era um império vira vários reinos, beleza? Dentre esses reinos, um vai se destacar, que é o Reino Franco. Guarda essa informação. Segura outra ideia. A partir do momento em que a situação do Império Romano não estava muito boa, devido a uma instabilidade política, econômica, social,
As pessoas começaram a sair das cidades e ir para o campo. Isso gerou um processo de ruralização, também chamado de êxodo urbano. Então a primeira ideia é que você tem um processo de fragmentação política devido às invasões, porque antes o que era um império acaba se transformando em vários reinos, e você passa a ter um processo de ruralização. Então são dois processos paralelos, tá? Que vai acontecendo ao longo do tempo, na transição da Idade Antiga para a Idade Média, tá bom? Um processo de fragmentação política e um processo de ruralização socioeconômica. Outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que quando esses povos de fora começam a invadir o Império Romano e adentrar na região do que era o Império Romano, os povos de fora começam a se misturar com os povos de dentro. De certa maneira que a gente passa a ter um terceiro processo, que é um processo de miscigenação cultural. Então a transição da Idade Antiga para a Idade Média, né, com a queda do Império Romano do Ocidente, é marcado por três processos paralelos, simultâneos. Um processo de fragmentação política, um processo de ruralização socioeconômica e um processo de miscigenação cultural. E aí você pode perguntar, tá, professor, e daí? E daí que quando você entende esses três processos e bate com as características da Idade Média, que normalmente as pessoas imaginam a Idade Média na Europa, especialmente no Ocidente, apenas como feudalismo, você percebe que o processo de ruralização faz da Europa uma Europa mais rural, e a gente vai perceber que na Idade Média a Europa realmente é mais rural, tá? Esse processo de fragmentação política vai acabar construindo uma Europa fragmentada politicamente, a gente vai perceber isso. E quando você pega o processo de miscigenação, você percebe que muitas características da cultura daqueles povos que estavam fora do Império Romano estão presentes na sociedade europeia ocidental durante a Idade Média. Por exemplo, o direito consuetudinário, também chamado de direito oral ou de leis orais. Para matar essa história de vez, beleza? Eu gostaria que vocês imaginassem que os três processos estão acontecendo paralelamente, simultaneamente, continuadamente, tá bom? O processo de miscigenação cultural ele vai acontecendo, a gente vai percebendo um processo de mistura gostosa, uma mistura cultural que vai acontecendo dos povos que vinham de fora com os povos que estavam lá dentro do Império Romano. Esse processo de miscigenação vai causar uma transformação cultural na Europa Ocidental, tá bom? Gostaria que vocês imaginassem um processo de ruralização socioeconômica que vai fazer surgir uma Europa baseada na economia de subsistência, em trocas amonetárias, né, baseadas em grandes propriedades rurais, né, que é o feudalismo, e o processo de fragmentação política. Eu vou dar uma ênfase exatamente agora na fragmentação política, mas enquanto eu estiver falando sobre a fragmentação política, deixa guardadinha a ideia de que existem dois processos que estão acontecendo ao mesmo tempo, repito, simultaneamente. Não é fácil entender isso, beleza? Eu acho que é uma das questões mais complicadas de se entender na história, são essas fases transicionais entre uma idade e outra. Então, nós temos o Império Romano do Ocidente, ele se fragmenta em vários reinozinhos bárbaros. Um desses reinos se destaca, que é o Reino Franco. O Reino Franco, ao se destacar, ele vai dominando os outros reinos ao redor e vai acabar tomando conta de quase todo o território que antes era o Império Romano do Ocidente. Ou seja, quase que recentralizando tudo. Esse reino franco vai se transformar no Império Carolíngio. E aí você tem Carlos Mártir, você tem Carlos Magno, eu vou dar uma aula especificamente sobre isso, para explicar passo a passo como isso aconteceu. E é da desestruturação do Império Carolíngio que você vai ter definitivamente a feudalização da Europa. Então, resumindo, enquanto você tem as invasões bárbaras, a formação dos reinos bárbaros, a fragmentação política, você tem paralelamente, simultaneamente, um processo de miscigenação cultural e um processo de ruralização socioeconômica que vai desaguar lá no feudalismo. E esse feudalismo, ele, vamos dizer assim, ele vai ficar prontinho, tá, com a queda do Império Carolíngio. A história do Reino Franco e a história do Império Carolíngio, ela está intimamente vinculada, por exemplo, com a história da Igreja Católica, mas isso é assunto para a nossa próxima aula,
Beleza? Então essa aula tem o objetivo de ser essa narrativa. Eu gostaria que essa narrativa ficasse na tua cabeça, tá? Que a minha voz ficasse soando aí no teu ouvido enquanto tu tá estudando. Porque a gente tem a mania de estudar tudo compartimentado. E essa aula serve para que você consiga juntar tudo e entender como de uma idade, a idade antiga, vai surgir a idade média. Esse processo de transição. Beleza? Pessoal, até a próxima. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Tchau, tchau!